E aí primeiro eu fiz enfermagem antes de fazer medicina, né? Eu fiz um parto assim no susto mesmo, assim, tá? Eu falo que a obesidade ela não tem cura, né? Ela tem controle. Eu acho que o único momento que eu quis mesmo, que se não fosse a minha mãe eu teria desistido, foi quando meu irmão morreu. E meu pai morreu quando eu tinha 7 anos, então minha mãe ficou sozinha pra criar eu e meu irmão. Então era a medicina dos improváveis, sabe? É mais ou menos isso. Eu vejo muito assim, doutora, nos teus olhos, né? Você soube aproveitar a oportunidade. É fé, né? É fé e responsabilidade, né? Eu acho que, assim, eu tinha uma responsabilidade com a minha mãe, porque eu queria dar uma vida melhor pra ela. Hoje recebemos em nosso podcast O Especialista uma médica ginecologista obstetra. 10 anos na área, casada com o Guilherme, mãe do Tom. Ela atende aqui em Campo Mourão. Então você, mulher, não pode perder esse episódio. Vai ter muita informação valiosa. Recebo com muito carinho, doutora Flávia Furtado. Seja bem-vinda em nosso podcast. Obrigada, Rodrigo. Prazer estar aqui com vocês e com todos que te acompanham. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da doutora, né? Vai contar um pouquinho desse percurso enquanto médica, antes da medicina também. Eu já começo perguntando, né, sobre a tua história, onde nasceu, né, onde fez a medicina também. Fique à vontade. Ah, Rodrigo, essa é uma história um pouco longa, né? Como a gente já havia conversado antes. Eu sou de uma cidade muito grande, né? Eu brinco sempre que é uma cidade de 8 mil habitantes, um município, não uma cidade, chamada Nova Tebas, que é bem pertinho daqui. E eu nasci lá, vivi lá toda a vida. E aí primeiro eu fiz enfermagem antes de fazer medicina, né? Aí eu estudei enfermagem em Guarapuava, na Unicentro, que é uma faculdade estadual que tem ali. E aí comecei a trabalhar, né, na medicina e eu falo que foi Deus que quis que eu fizesse medicina, porque o percurso era bem complexo, né? Porque eu sou filha de da Dona Maria e do seu Marcondes, né? E meu pai morreu quando eu tinha 7 anos, então minha mãe ficou sozinha para criar eu e meu irmão. Então era a medicina dos improváveis, sabe? É mais ou menos isso. É a única médica da família, doutora? Tem Sim. mais médicos na família ou não? Não, 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 não. É aquele desbravando mesmo, Olha, sabe? E conheceu, inclusive, poucos médicos, uma cidade de 8 mil habitantes, então você convivia com os colegas que davam plantão, mas assim, intimidade, de ficar pra casa, essas coisas, não tinha, não. desde que a doutora é jovem, 39 anos, a primeira formação foi em enfermagem, né? Depois que foi para medicina. Fala para nós, tem irmãos, né? É família grande? Como E- que é a história desde lá da sua juventude? Sempre morou em Nova Tebas, teve experiência em outros lugares? Então, eu sou filha do segundo casamento do meu pai e da minha mãe. Eu sou uma filha única de 6 irmãos, né? Eu Olha, sou filha única do casamento do meu pai com a minha mãe. Meu pai tinha 5 filhos antes de casar com a minha mãe tinha um filho antes de casar com meu pai. Aí juntou todo mundo e virou uma uma família grande grande, grande família, né? família. Uma pequena família que virou uma grande família, graças a Deus. Que legal. Então, quando você começou na medicina, né? É sonho de infância ou não? Eu te falei que era muito improvável, então não dava nem o direito de sonhar com isso, na verdade, né? Porque há 20 anos atrás não tinha acesso à internet e FIES era muito difícil conseguir, e a vida inteira eu estudei em colégio público, então ficava um sonho Tinha essa dificuldade. muito longe da realidade. E a minha mãe era dona de uma loja numa cidade de 8 mil habitantes. Então, os recursos, né? Sim, sim. Era, Tinha já já essa tinha objeção. essa questão dos recursos. E aí eu acabei. Minha história com enfermagem começou por causa da minha avó. Olha que loucura, né? Ela tinha 86 anos e ela caiu, fraturou o fêmur. Então ela ficou acamada, e ela morava na casinha dela, mas como a camada não tinha como ficar, e a minha mãe trouxe ela para casa. Então
As- Começou os cuidados ali com Isso, eu ela. tinha 13 anos de idade. Quando Nossa, começou, então, novinha. eu fazia todos os cuidados, o curativo, banho de leite, todos os cuidados que precisava com ela, era eu que fazia. Então, eu me apaixonei pelo cuidado, na verdade, né? Então, de cuidar de gente por ali. E aí depois fui estudar, né? Mesmo na cidade de 8 mil habitantes, colégio estadual, então muito difícil de você estudar para Sim, passar tem num dificuldade. curso, né? Como medicina é muito difícil, principalmente antigamente, né? Que você não tinha acesso à internet, informação. Era Hoje mais é restrito, né? muito mais restrito, né? A internet naquela época nem de escada, não tinha celular, né? Grande no WhatsApp, não existia. Então o acesso à informação era muito difícil. E aí eu, nesse processo, eu fui ver que caberia nos cuidados e que a possibilidade da minha família. E aí eu fui estudar. Estudei até o segundo ano do segundo grau em Nova Tebas. Eu estava conversando ontem sobre isso, né? Com a professora que eu atendi, que é muito difícil, porque eu estudava à noite. Porque, como uma cidade muito pequena, não tinha segundo grau de dia. Olha lá. Aham. E aí, e eu estudava com pessoas de 30, 40, 50 anos e trabalhadoras rurais. Então, assim, Trabalhava durante o dia e e estudava à estudava à noite. noite. Então, assim, pra gente estudar era meio difícil, porque daí tinha que nivelar por baixo, porque todos tinham que ter acesso à educação, né? E aí eu fui estudar em Pitanga no último, que é uma cidade vizinha, pertinho daqui também, perto de Nova Tebas, para fazer o último ano do segundo grau, né? Aí eu estudei lá e fiz cursinho. E nesse ano, graças a Deus, eu fiz o curso de enfermagem numa faculdade estadual e passei em Guarapuava. Guarapuava foi a Guarapuava. faculdade de enfermagem. Isso. Quantos anos foi de faculdade? Foram 4 anos. 4 anos. Isso. Você se formou em Guarapuava e atuou por lá mesmo, ou a atuação foi em Nova Tebas? Foi em Nova Tebas. Em seguida, eu falo que eu sou muito abençoada, né? Deus é muito generoso comigo. Em seguida, eu teve um concurso lá, e aí eu fiz a prova do concurso, passei e voltei para morar na casa com a minha mãe, né? Que Olha. só ela e meu irmão, né? Do casamento do meu pai, então ficava só os dois. Meu irmão mais velho, e aí ele já ficava um pouco em casa, me saía de casa, então ela ficava meio que só, e eu voltei para ficar com ela. Perfeito. Quanto tempo que a doutora atuou como enfermeira, né, na área de enfermagem? Acho que foi mais 2 anos. 2 anos, então 2 foi um anos. período curto. Foi período curto. É. E aí, nesse período, né, eu gosto de contar sempre isso, né? Que era muito improvável para mim. Então, e eu falo que é os melindres de Deus na nossa vida, né? As coisas que Deus coloca. E aí, do nada, imagina, uma cidade de 8 mil habitantes, mas lá sempre teve uma cultura de cirurgia, né? Sempre foi feito cirurgias no hospital da cidade. Eu tinha um médico cirurgião que operava bastante lá. E um aluno, que era da Bolívia, ele pegou e estava fazendo o externato dele em Curitiba para poder transferir depois para o Brasil, conhecer como funciona o sistema. E ele teve um contratempo com um preceptor de cirurgia lá em Curitiba. E nisso ele pegou e voltou, conversou com um amigo dele, que era o plantonista de Nova Tebas, e falou assim: ah, cara, se eu ficar aqui eu vou reprovar. Porque brigou, né? Sim. Vou reprovar aqui na residência. E falou assim: olha, tem um médico que ele faz muitas cirurgias aqui, mas tem, todos os dias tem cirurgia, você não quer falar com ele para vir? E falou, e obviamente o colega aceitou que ele viesse trabalhar lá, fazer externado Pra cá. e Nova Fetas. E aí ele veio, e aí fiquei sabendo, nem sabia da possibilidade de ir para fora do Brasil. E aí, nesse percurso, eu comecei a ajudar ele, porque, né, eu Foi gostava. pegando o jeito, pegando Não, eu o ajudava gosto. ele, mas, porque, né, aluno ainda, né, então eu tava tendo um pouco mais de experiência Sim, do sim. que. E aí, com os dias, ele falou assim: nossa, você tá me ajudando mais do que muitos outros colegas que estavam ali no plantão. Depois, assim, você não podia fazer, você tinha que fazer medicina, você não podia fazer só enfermagem. Sabe quando faz assim? Coloca uma coisa no seu Abre o coração, campo de assim, visão, né? abre. E Legal. aí ele me falou dos cursos que era da Bolívia na época. E aí eu peguei. Eu brinco sempre, quando Deus não te quer no lugar, ele coloca numa zona de total desconforto, né? E trocou prefeito, aquelas
coisas de cidade política. pequena, de política, e ficou, começou a ficar muito difícil estar ali. E aí eu conversei com a minha mãe e falei assim, olha, tem duas opções, mãe. Ou eu vou embora pra Curitiba, que é sempre, né, na cidade pequena, a gente Sim. pensa em Pensa capital. numa cidade maior, né? Que tem mais recursos. Isso. Ou então, a senhora me ajuda, eu vou estudar medicina e no primeiro momento foi em Bolívia, né? E fui nesse tempo. E aí fui pra Bolívia, fiquei lá 1 ano e meio. Aí, como eu falo sempre, Deus, né? Eu, nesse caminho, eu sentada no ônibus vindo, antes disso, meu irmão faleceu. E nesse processo, minha mãe ficou sozinha. Sim. Eu não queria voltar mais, mas ela falou assim, não, tudo que você começa, você termina. Né? É uma coisa lá de casa, se você Sim. começa, você termina. Tem o Como compromisso. o compromisso Né? Perfeito. muito, muito forte assim, com as coisas. Então, eu falei assim, não, eu tô aqui, eu tô bem. Ele ficava, às vezes, ia embora. Então, eu já tava sozinha mesmo, vou continuar. E aí, nesse processo, voltei pra Bolívia, muita vontade de ficar, né? E aí. Foi coraçãozinho partido, mas foi. Isso, né? E aí, nesse processo todo, que eu voltei, eu tava sentada no ônibus. E eu tenho um defeito, uma qualidade, eu não sei, depende do ponto de vista, de prestar atenção em tudo que tá acontecendo ao meu redor, se eu tô sozinha. E antes não tinha celular pra gente ficar mexendo igual hoje em dia, A então comunicação era mais. já viu. Não, mas assim, você não ficava mexendo no WhatsApp dentro do ônibus, você ficava, né? Aí, eu prestando atenção, um conhecido pegou e tava falando com outra pessoa, falou assim, abriu transferência pra medicina pra Maringá. Aí ele falou assim, e eu conheci o colega na época, ele falou assim, eu não, pra mim não dá, porque minha família não tem condição de pagar, de bancar isso, né? Aí eu conversei com ele, chamei ele pra conversar, e falou assim, como que é? Eu falei assim, não, abriu como portei também era enfermeira, abriu como para portadores de diploma e para transferência externa para Uningá. Aí fiquei doida, tá ligado? Minha mãe desesperada, falou assim, mãe, é isso. Tava na Bolívia. Tava na Bolívia. Aí minha mãe pegou, conseguiu ir lá ver como funcionavam as coisas. Eu falo que são muitas, muitas, muitas coisas que é Deus, se Sim. eu fizesse medicina. Coisas vão aparecendo, né? Quando é da vontade de Deus, vai dando certo. Vai dando certo. Aí eu tinha todos os meus documentos com uma amiga minha que também é enfermeira. Aí a minha mãe pegou os meus documentos, foi pra Uningá, levou tudo, mas eu precisava vir. Aí saí da Bolívia, Só da Bolívia e vim pra Maringá. pra Maringá fazer a inspeção. E aí voltei. E aí, graças a Deus, em 2011 eu consegui a transferência. Então, pra quem tava a milhares de quilômetros da mãe, aí ficou a 180 quilômetros de casa. Então foi no ano ali de 2009, 10. Que eu fui pra Bolívia, sim. Foi pra Bolívia. Doutor, uma pergunta que me veio agora olhando para tu, uma história maravilhosa, né, de muita superação, algo que eu já identifico, né, superação. Da onde que você conseguiu força nessa transição? Depois da perca do irmão, né, tinha a mãe também, né, qual que era o sentimento quando você entrou no ônibus, né, naquela incerteza? É fé, né? É fé e responsabilidade, né? Eu acho que, assim, eu tinha uma responsabilidade com a minha mãe, porque eu queria dar uma vida melhor para ela. Ó, sou chorona, gente. Quem tá no consultório sabe que eu choro com as pacientes todas. Fato que não pode chorar, pra mim não serve, né? Então, foi Deus e a minha mãe, né? Ela que ela era muito forte, ela faleceu também. Mas foi Deus e ela, com certeza. Que legal. Obrigado pela confiança, né, por ter aberto para nós a tua história, porque quando as pessoas olham para o médico, né, não conhecem a história de como foi lá atrás, o que teve que percorrer para chegar até onde você chegou, uma ginecologista obstetra formada, né, que teve o apoio e incentivo da mãe, né, passou por essa dificuldade. E qual que é a recordação que você tem da enfermagem, né, que foi a sua primeira graduação? Eu amo, né? Eu gosto muito da enfermagem. Eu acho que talvez o meu jeito com os pacientes seja muito da enfermagem, né? Porque quanto a gente, como médico, fica no máximo 15, 20 minutos com o paciente, principalmente durante a internação, a enfermeira passa 24 horas com ele. Então, tem como saber
de várias coisas, várias nuances do paciente que a gente, como médico, às vezes o tempo não permite, né? Você passa do pé da leito, como você tá, comeu, dadadá, e melhorou, não melhorou, a dor tá assim, faz o exame físico e vai, quem fica é a enfermagem, né? Perfeito. Que conversa, assim, eu acho que o tempo A de enfermeira, conversar, ela tem cuidado, esse carisma, né? o Parece que é um cuidado, carisma, um dom, né? um dom. Eu acho que a enfermagem em si é um dom também que Deus dá para as pessoas para cuidar e é lindo. Eu amo e assim tenho um respeito gigantesco pelas enfermeiras. E hoje, a doutora acredita que essa graduação de enfermagem contribui dentro do consultório? Extremamente, É? extremamente. Eu acho que me deixa mais humana com os pacientes, são muitas vezes. E minha consulta nunca vai ser de 15 minutos. Mesmo no SUS, às vezes você fala assim, no SUS. Acho que tem algumas consultas que são mais rápidas, mas assim, quando. Algumas pacientes já me falaram, eu nunca falei isso pra ninguém, não sei como que você, em meia hora, eu posso tirar isso de Ó. mim. Né? Obrigado pela confiança. Eu vejo muito assim, doutora, nos teus olhos, né? Você soube aproveitar a oportunidade. Eu acho que esses dias eu escutei isso no Instagram, eu acho que é mais muito isso, né? Você coloca o pé e Deus coloca o chão, né? Então, Perfeito. para Deus te abençoar, você tem que ter uma coragem de ter o primeiro impulso Ele né? escolhe e depois ele capacita. Isso, mas você tem que assumir a responsabilidade Legal. disso também. Você pegou e foi, teve coragem. Coragem. É algo assim que nem todos estão dispostos a correr o risco. Porque, querendo ou não, tinha uma estabilidade na enfermagem, né? Sim, eu falo assim, o salário para 20 anos atrás, não fala isso. Para quase 20 anos atrás, era um salário excelente. Eu morava com a minha mãe, não pagava água, não pagava luz, não pagava aluguel, entendeu? Totalmente estável. Minha mãe não aceitava nada. Ela falou assim: esse dinheirinho é seu. E acabei que aceitei tudo isso, né? E fui. Então saiu de uma estabilidade na enfermagem, foi para Maringá. Quando você chegou, que era outra realidade, da Bolívia para Maringá. Como que foi a adaptação, né, os novos colegas de turma, como que foi todo esse processo? Foi um processo muito difícil, né? Eu entrei no terceiro ano, como eu tinha feito uma faculdade estadual, uma carga horária muito alta, né? Porque é um curso anual, então todas as matérias eram uma carga horária muito alta. E eu Que era o dia todo. era o dia todo na enfermagem. E a medicina também, né? E aí eu entrei no terceiro ano. Eu, outros colegas que eram da odontologia e alguns de transferência também. E para poder adequar a carga horária, a gente fez 22 matérias no ano. Nossa, 22 22 matérias. matérias no ano. 30. Então era 20, pelo menos 22 provas por bimestre. Ela era bimestral, então Minhas então nossa. a gente começava a prova e nunca mais acabava. Então, Era só estudar. só estudar. Só E estudar. assim, os colegas foi uma turma muito sofrida, assim, né? Mas isso acabou que a gente ficou muito amigo, se aproximou, e tem grupos muito, muito firmes. Minhas melhores amigas são da época da faculdade que seguraram a onda, porque se a gente não se abraçasse e fosse junto, a gente não dava conta, não. Que legal. E tem algum colega da época de faculdade que atende aqui em Campo Mourão? Tem vários. Essa... Inclusive, minha volta foi por causa de uma colega da época de faculdade, a doutora Cleisiane. Cleisiane, ela é GO também. Ela é GO também, minha amiga. O doutor Vanderlister, é da minha época de faculdade, estudei com a Flávia Mariane, a pediatra. Então, tem vários colegas da época de faculdade aqui, pessoas muito queridas, assim, e que passaram e entendem tudo isso que eu tô te falando, é um processo... Conheceram essa história que a gente está conhecendo agora. Isso. Que legal, doutor. E qual que foi o momento que você escolheu ginecologia e obstetrícia? Antes da medicina. Antes da medicina? Antes da medicina. Porque, assim, como eu te falei, eu morava numa cidade pequena, e aí tinha médicos muito bons, antigos, que faziam parte, cesárea, atendia gestantes e tudo. E aí, pelos problemas políticos todos, alguns deles saíram, e começou a vir novos médicos. E esses novos médicos, eles tinham muita dificuldade de obstetrícia.
imensa nisso, sabe? E assim, e se o médico tá inseguro, a equipe de enfermagem também fica insegura, consequentemente. E eu comecei a fazer uma pós em medicina, em enfermagem obstétrica, aqui em Campo Mourão, inclusive, para poder pelo menos ter um pouquinho mais de segurança nisso. Então, e aí depois e eu gosto muito da parte clínica e gosto de cirurgia também. Então é uma especialidade que é clínica e cirúrgica ao mesmo tempo, entendeu? Porque além das cesáreas que a gente faz, Que é mais conhecido, mais né? conhecido, mas tem esterectomia, que é retirada do útero, forectomia, que é retirada de ovários, né? Várias laqueaduras, então tem vários procedimentos cirúrgicos também. A sua formação foi em Maringá, a residência também foi por lá? Não, eu fiz a residência em Moarama. No Moarama, já tem aqui na Quanto tempo ficou em Moarama? 3 anos. 3 anos. 3 anos da residência eu fiquei lá e depois vim primeiro pra cá, depois fui pra Salvador e voltei pro Paraná aqui. E de Moarama, gostou? Gostei, gosto muito de Moarama. Tenho pessoas muito queridas lá, amigos queridos que moram lá. Então, já na atuação, começou a atuar em Salvador ou aqui em Camorão? Aqui em Campo Mourão. Então, o percurso já enquanto médica, conta pra nós como que foi. Eu falo que eu sou das loucuras, né? Assim, eu sou uma turma que, como portador de diploma, ia formar em abril. Abril Que ano que a doutora formou? 2015. 2015. É uma lacuna que 10 anos. 10 anos. É uma lacuna que ficava. E aí a nossa colação de grau seria no dia 15 de abril. Eu e alguns colegas falaram assim, vamos fazer uma prova de residência só para treinar para ver como que é. Nunca pensou que ia passar na primeira prova de residência. Eu, nessas condições financeiras, que eu não pontei, mas a minha mãe morreu quando eu estava no 5º ano de idade de medicina. Então, fazer medicurso, medicel, essas coisas, para poder fazer prova de residência, eu não podia. Então, aí eu falei assim, vou fazer uma prova só para eu ver como que é o... 5º ano? Fazer uma prova para ver como que é o negócio. E nessa prova para ver como que é o negócio, eu passei. Na prova de primeira. Aí, e os meus colegas também passaram. Aí a gente ficou doido, né? Todo mundo querendo não perder um ano, começar a fazer o curso. Então aí todo mundo ficou muito querendo fazer a residência. Então, uma galera passou e falou assim, a gente não quer perder esse ano, né? Sim. E aí acabou que a gente conseguiu com a faculdade pra gente colar grau antes. A gente conseguiu com o CRM para dar o nosso CRM antes. Então, meu último plantão na graduação foi dia 29 de março. Dia 30 eu colei grau. Dia 31 eu fui pra... Salvador. Não, pra Moarama. Moarama. Dia 1º de abril eu comecei a residência. Eu não tive um segundo de férias, assim, entre terminar a faculdade e começar a residência. Foi, assim, bem peladinho, foi corridíssimo. Morei um mês eu morei no hotel. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta para você responder com muita sinceridade. Nesse percurso, em algum momento, você pensou em desistir diante desses acontecimentos que vieram pelo caminho? Acho que o único momento que eu quis mesmo, que se não fosse a minha mãe eu teria desistido, foi quando minha mãe morreu. O resto... Você conseguiu superar bem. Eu choro, levanto, vai, lavo o rosto e vai embora, mas a morte dele me pegou muito. Por deixar minha mãe sozinha, e a morte dele, obviamente, também, né? Sim. Mas assim, como eu falei antes, a minha mãe também morreu, né? Só que daí, por conta dela, eu falei assim, se ela não deixou eu desistir aquela hora, eu não posso desistir agora pra ela. Por ela também. Tava nos 44 minutos do segundo tempo, não podia parar ali, né? Então tinha que terminar. Mas assim, o que mais eu acho que também por deixar minha mãe sozinha tão longe foi quando meu irmão morreu. Foi o único momento que eu falei assim, olha, não quero, não vou. E eu fui por insistência dela. Com certeza ela tem muito orgulho de você. Com certeza, isso não é dúvida. Eu vejo muita força, resiliência, né? E hoje, com certeza, também você é uma excelente profissional. Porque valoriza a história, né? Tem um percurso, né?
Hoje, quando você olha para trás, né, tenho certeza que você sente orgulho. Muito, assim. E algumas pessoas, né, não gostam de falar que eu sou do fora do Brasil, né? Até escondem fato, mas eu tenho muito orgulho disso, sabe? Eu acho que tudo que faz você crescer, você deve se orgulhar, né? E eu cresci muito com nesse período, né? Morar fora, sozinha, outra língua, outro país, foi um período enriquecedor. Incrível. Eu também perdi minha mãe no último ano de faculdade. Não vou começar a contar e tá os dois chorando. Ai, a gente pega uns lencinhos aí que a gente começa a chorar. Incrível, né? Como que é a vida. Fala para mim, já na profissão, né? Você começou a atender em Umuarama, né? Fez a residência A lá. residência em Umuarama, mas o primeiro consultório foi aonde? Eu falo que eu sou diferente, né? Eu gosto muito de atender SUS, então eu nunca tive Sim. consultório. Ah, agora que teve. Então Agora começou pelo SUS. Comecei pelo SUS, aí eu vinha, atendia aqui, né? No Campo Mourão, e atendi 2017, 2018, até comecei de 2019. E aí, por problemas da vida, naquele momento eu resolvi ir para Salvador. 2019. 2019. Aí morei lá durante 2019, parte de 20. E aí quando começou o Covid, aí ficou um pouco mais difícil ficar lá. Aí eu resolvi voltar. Aí eu voltei, aí eu morei parando um tempo, casei. Olha, já já o maridão tá aqui com a gente, só prestigiando a esposa. E aí eu fui morar em Araçatuba, que é interior de São Paulo, onde ele morava. Na pandemia. Um pouco depois, quer dizer, Um pouquinho depois, 2021. Isso. Aí eu fui morar lá em Araçatuba. Fiquei lá um tempo. E aí, por contato com a Cleise, a doutora Cleise, ela me chamou para voltar a trabalhar aqui. Já gestante, né? Aí, gravidíssima. Foi aí que, sempre trabalhando no SUS, muito pouco consultório. Eu gosto de plantão, né? Mas aí veio o Tutuco, né? Veio o Tom, que aí o plantão é um pouco mais complexo para mães, né? Então o consultório acaba te dando um pouco mais de flexibilidade por causa da maternidade. Compartilha com a gente um pouquinho da tua experiência no SUS, né? Atendeu UPA, pronto atendimento, né? Quais eram os desafios? Porque recém-formada, né, entra no SUS, você pega de tudo, né? Clínico tudo. geral. Isso. Você lembra de algum desafio assim que foi bem Difícil, né? que você tem uma boa recordação também, né? Que boas recordações, graças a Deus, tem várias, né? A obstetrícia ela é muito linda, né? Mas ela também é traumática algumas vezes, né? Assim, o SUS, a obstetrícia, ela é um pouco mais tátil, precisa um pouco menos de recursos. Assim. Nosso principal recurso a gente precisa é ultrassom, né? Mas precisa muito é o bestare, né? Estar ao lado. Quer dizer, o serviço quer dizer estar ao lado. Você precisa estar ao lado, apenas vigilante. Então, graças a Deus, os meus plantões são muito abençoados. Lógico que tem coisas já entrou como né? ginecologista no plantão? Não, eu fiz. Primeiro, eu atendi alguns municípios ali em torno de Umuarama. Aí no segundo ano de residência eu fiz um concurso. Aí eu fazia plantão na UPA de Guaíra, que vai para o Paraguai. Guaíra, conheço bem. É pertinho, né? De Umuarama. De Umuarama. E aí era concurso, então fica muito mais seguro pra gente. E uma estrutura muito boa ali tem, né? Tem uma estrutura de laboratório, de tomografia, não dentro da UPA, mas na cidade. Então a gente conseguia dar uma assistência bem legal com os pacientes ali. Que bacana! Então, no SUS você pegou clínico geral, também começou com ginecologia. Isso. Né? E hoje o teu carro-chefe, gostaria que você falasse um pouquinho, pré-natal, seria isso? Eu gosto muito de pré-natal, mas também gosto muito eu gosto da saúde da mulher. Eu gosto de atender ela antes, durante e depois do parto, né? E até a velhice. A mulher é um ser muito complexo, né? Então, eu gosto de coisa difícil, deu pra perceber. Sim. Então, eu gosto. Gosta de desafios. Gosto de desafios, eu gosto de coisas que
que me dê uma certa dificuldade, que seja complexo, né? E as mulheres, a saúde da mulher é muito complexa, né? Esses dias eu vi esse termo, eu achei muito legal. A orquestra hormonal feminina é difícil, né? É uma orquestra mesmo. Então, se alguém tocar errado, se alguma coisa estiver errada, tem um descompasso em toda a sinfonia, né? Então, a orquestra hormonal feminina é muito complexa, mas é encantadora. Vamos ver. Doutora, aproveitando o seu conhecimento, vamos falar um pouquinho de pré-natal, Uhum. né? Você lembra da sua primeira cirurgia? Eu cheguei no hospital, primeiro dia. Aí eles falam assim, você deixa aqui 8 horas da manhã. Eu sempre tenho o hábito de chegar um pouquinho mais cedo nas coisas. E isso é uma coisa da enfermagem, né? Então, porque enfermeira Chega antes porque tem todo o preparo. tropa de plantão. Eu cheguei às umas 7h50. Aí eu cheguei assim, bom dia, falei com o enfermeiro, que eles me orientaram. Ó, ali é maternidade. Falei, bom dia, eu precisava falar com um médico plantonista hoje, né? Porque toda a recepção já tinha sido feita antes pros residentes. Eu entrei um mês depois. Aí a pessoa falou assim: quem é você? Eu falei assim: eu sou a doutora Flaviane. Primeira vez que ela falando doutora Flaviane, né? Eu achei bonito. Eu falei assim: eu sou a doutora Flaviane, nova residente. Ele falou assim: você é residente da GO? Sou. Então vem aqui que tá tendo um parto. Que o seu preceptor tá lá no centro cirúrgico. Então eu fiz um parto assim, no susto mesmo, assim, sabe? Nossa. Mas foi abençoado, graças a Deus, que eu tô bem. Então foi o seu primeiro parto que você tem essa recordação. Aham. E como que é o processo de pré-natal? Como que é esse acompanhamento? Quais são os diferenciais da doutora Flaviane? Na verdade, assim, o processo de pré-natal, idealmente, né, ele deve ser começado antes da gestação, né? É, o preparo para essa gestação é muito importante, né? A paciente está com os níveis glicêmicos, pressóricos, o colesterol, tudo controladinho, né? Os hormônios, se tiver alguma alteração da tireoide, estiver tudo certo, preparação de vitaminas, como que estão as suas vitaminas, como que estão os seus hormônios, né? Às vezes uma paciente que tem um ovário policístico, a gente primeiro controlar o hormônio que é a testosterona, que às vezes fica muito alta durante conta da síndrome do ovário policístico, que aumenta muitos riscos de pressão alta, diabetes na gestação, com o que a gente fala, né? Então, o ideal do pré-natal é todo esse preparo. 90% dos pacientes a gente já pega depois do BECA positivo, né? Depois da gestação. Mas o ideal é a gente fazer essa programação para a gestação. Começar as vitaminas, principalmente o metilfolato, né? Que é o ácido Preparar o fólico. corpo, seria Preparar o isso? corpo. Se você vai comprar um peixinho, você não vai colocar ele na água suja. Sim. Entendeu? Então, se você vai colocar um aquário novo, limpinho, tudo organizado para colocar o peixinho, não é? Então, quando você também vai pensar numa gestação, você tem que estar com tudo organizado o máximo possível, claro, que tem algumas comorbidades, esse difícil controle que a gente tem, mas pelo menos elas estão sob controle naquele momento, para poder pensar numa gestação. Por exemplo, uma paciente diabética pode engravidar, com certeza, mas ela fazendo picos glicêmicos, não, que ela tá gestante com a diabética, mas tudo controlado, com dieta, com atividade física, com a medicação certinha, para quando ela engravidar não ter tantas alterações pro bebê, né? Perfeito. Aí que entra o acompanhamento ginecológico. Seria isso? Isso. Qual que é a recomendação para as mulheres, falando desse acompanhamento? Cada mulher é única, né? Então a gente tem que ver qual é a realidade dela, né? Então, pode ser minimamente o que a gente pede são 3 meses para principalmente fazer o início do ácido fólico, que agora, hoje em dia a gente usa mais o metilfolato, né? Que é a fórmula ativa do ácido fólico. Perfeito. Faz todo o acompanhamento, faz o parto e tem que ter um acompanhamento pós-parto também. Isso, também. Fala um pouquinho, porque muitas vezes a mulher acha que nasceu o neném, opa, o ginecologista parou por ali, Descartado, tá né? descartado, mas não é bem assim. Não, não é bem assim. Eu falo que Deus é muito bom comigo, então eu tive todas as alterações possíveis no meu pós-parto, eu tive. Então, eu tive bulbo puerperal, foi uma tristeza mesmo, sem motivo no pós-parto. Então, que a gente, às vezes, a paciente passa isso sozinha, é muito difícil, é um processo complexo. Então, os pais
e a paciente estão preparados, que eu acompanho, estão preparados para reconhecer isso e muitas vezes pedir ajuda, né? Muitas vezes precisa de ajuda, às vezes precisa de medicação, às vezes Tem tem uma toda. depressão, né? Também tem os hormônios, né, Os doutor? hormônios aqui, assim, tá tudo aqui, de repente, tudo aqui, né? Do nada, do além, assim, é bem complexo. O primeiro ano, né, da mulher Tem mãe que ser acompanhado. tem que ser acompanhado. É difícil, né? A volta à vida matrimonial, a rotina do bebê, depois a volta ao trabalho, tudo isso é muito complicado, né? Principalmente para aquelas que é de primeira viagem, né? E isso. Do E primeiro filho. que não tem uma rede de apoio, né? Às vezes é muito difícil para quem não tem uma rede de apoio, né? Às vezes você, meu marido, são maravilhosos, ajudam um monte, né? A cuidar dos filhos, mas tem algumas mulheres que elas não contam com o apoio da mãe, não contam com o apoio do marido, então vive um fardo bem difícil. Então, ela às vezes se encontra na conversa no consultório, reconhecer a dor, pedir ajuda quando necessário, ela consegue reconhecer isso. É muito importante. E pegando esse gancho, né, aproveitando que o esposo está aqui conosco, qual que é a importância ali, né, para a tua rotina? Porque a rotina do médico é bem corrida, né? É plantão, é acompanhamento, é consultório, né? Qual que é ali a importância de ter um parceiro ao lado, principalmente, né, que vocês têm um filho? Fundamental, né? Eu falo que a maternidade solo, sendo médica, é muito complicado, muito complicado. Porque a gente tem isso no obstetra, né? Às vezes liga fora de hora, você tem que sair. É, eu deixo, o Tom fica com o Guilherme tranquilamente e eu fico despreocupada, diferente se ele não ajudar, se eu não tivesse ali, imagina, às vezes ligar de madrugada, não tem babá, leva o menino, fica com quem, entendeu? Aí. Quando é cesárea, dá para programar, né? Dá para programar ali o dia. Tem bebê que não espera, mas agora quando é pro normal, aí tá o desafio, porque não sabe a hora que vem. É a hora do bebê, né? É a hora que eu É quero. a hora dele. É minha vez, deixa eu estrear. E o maridão tá ali para dar esse suporte. Com certeza, graças a Deus. E já aconteceu alguma vez, doutora, contigo, ao longo da sua carreira, de ter um parto de emergência? Várias, né? É? Porque assim, eu falo que eu gosto do alto risco, né? Então, lá em Salvador eu trabalhava numa maternidade gigantesca, né? Que é a maternidade de referência, José Maria Magalhães. Então, essa maternidade tem 200 leitos. Nossa. Só de maternidade. Entendeu? Tem 10 leitos de UTI materna e 30 leitos de UTI neonatal. Então, você imaginou o tamanho disso. Então, todos os casos mais graves da Bahia vai para lá. Entendeu? Então, complicações Você sempre foi envolvida com plantões. sempre, né? Agora que eu tô indo pro consultório. Tem médico que tem o DNA, né? Gosta do plantão, gosta do desafio, né? Aham. Assim, eu penso que quando a gente tá no plantão, a gente é desafiado todo tempo, né? Assim, você não escolhe, Sim. né? Quem você vai atender. Se é um paciente fácil ou um paciente complexo. Não tem essa possibilidade. E isso treina seu cérebro, entendeu? Sim. Porque quando você fica só no consultório, se você acha que é uma coisa que você não quer ou não gostaria, você fala assim, começa a dar desculpa, ou fala para o paciente, olha, não atendo o seu caso, tá tudo bem. No plantão você não tem essa opção, você tá ali, você tem que resolver o problema. Assumir. Show de bola. E falando já um pouquinho, doutora, também eu gostaria que você falasse, principalmente para aquelas mulheres, né, que estão no período da menopausa, comenta um pouco sobre esse tema. Tô chegando nele, né? Esse ano faz 40. Isso, já fala a partir de qual idade, né? Conta um pouquinho para nós sobre aí. A menopausa, ela é habitual entre 40 e 55 anos, né? Então, ela tem uma janela muito grande, então é muito diferente para cada mulher. E a sintomatologia também é muito diferente para cada mulher. Graças a Deus, hoje, com várias mulheres maravilhosas, né? Entrando na menopausa, Ivete, Liana, Angélica, Fernanda Lima. Então, tá todo mundo discutindo isso. Então, tá facilitando muito para nós, porque agora algumas mulheres estão reconhecendo os sintomas da menopausa que antes elas não reconheciam, né? Que para elas os únicos sintomas da menopausa eram calorão, né? Se eu não tive calorão, eu não tô tendo menopausa.
Então, Interessante. esses sintomas vasomotores, né, que é o fogacho, o calorão que ela sente, é um sintoma da menopausa, mas assim, a menopausa, ela tem N sintomas, né? Quais são os principais? Queda da libido, né, fadiga, cansaço, uma névoa mental, né? A paciente, ela tenta fazer alguma coisa, eu coloquei esse copo aqui, aí eu vou conversar com você, eu volto aqui para pegar ele. Entendeu? Você tem uma dificuldade de concentração, uma dificuldade, às vezes, de aprendizado, perda de força, né? Começou com esses sintomas, Aham. já tem que Aumenta procurar uma ajuda. tudo. Isso. Aumenta muito o risco cardiovascular, né? Que o estrógeno é um protetor cardiovascular feminino, então vai aumentar o risco de você ter infarto, derrame, AVC, aumentar a pressão, fazer diabetes após a menopausa, aumenta todos esses riscos. Então, o controle nesse período pré-menopausa, que a gente chama de climatério, que é fala que menopausa é quando a gente fica um ano inteiro sem menstruar. Com um ano inteiro sem menstruar, a gente está na menopausa. Mas essa fase pré, que é o climatério, é muito, às vezes é mais complexa, porque às vezes a paciente não consegue reconhecer que está tendo isso. E ela pode acontecer até 10 anos antes de começar os primeiros sintomas, 10 anos antes. Então, ali na faixa dos 30 anos já pode Pode começar a ter Olha. alguns sintomas, né? E é orientado já a procurar ajuda do ginecologista. De ginecologista, né? E às vezes a gente tem que encaminhar para os colegas, né? Às vezes faz uma dislipidemia, né? Colesterol alto, tem que problemas cardiovasculares, hipertensão, então a gente acaba encaminhando também que o cardiologista, às vezes faz alterações endócrinas com o endocrinologista, né? Que incrível, é uma informação que eu não tinha conhecimento. É. Muito legal. E algo que está muito em alta também, doutora, que eu tenho observado, né, várias áreas, vários especialistas estão adentrando nesse tema, que é a parte do emagrecimento. Né? Na tua especialidade, hoje você faz esse acompanhamento com as mulheres? Faço também, né? Porque o que acontece? Principalmente para as mulheres peri e pós-menopausa, né? A gente está numa fase da vida que a perda de peso é dificílima, né? Sim. Quando começa a baixar os hormônios, é dificílimo. Num curso que eu fiz esses dias, eu achei maravilhosa a comparação que eles fizeram. Eles fizeram um emagrecimento masculino, é uma tomada de parede para acender e desligar a luz, e o emagrecimento feminino é um painel de um Boeing, entendeu? Porque todos os nossos hormônios, eles afetam muito o emagrecimento. Às vezes, você pode ver que você faz meia hora de dieta, você já emagreceu, já a sua esposa faz dieta e não perde peso. Legal, então são duas situações diferentes. O homem, quer dizer que o homem é um pouco mais fácil, É um processo né? um pouco mais fácil. E a mulher já é um pouco mais complexo Isso. de perder peso. Isso. E esse acompanhamento, ele também é multidisciplinar contigo? Como que funciona quando chega essa demanda para você no consultório? Qual que é ali a conduta? Primeiro faz a anamnese, Os exames, Os né? exames. Os exames laboratoriais para a gente ver níveis de colesterol, diabetes, né? As vitaminas, nível de inflamação, né? Às vezes a gente tem uma inflamação que não é clínica, né? Que é subclínica, que também atrapalha muito. Os hormônios para ver se estão nivelados e depois os exames de imagem, que também para a ginecologia é super importante. Ultrassom, né? De mama, abdômen total, um transvaginal, para ver como que tá todo o organismo feminino, né? Perfeito. Esse acompanhamento ele perdura por um tempo, Sim. até né? atingir o objetivo, no caso. Eu falo que a obesidade ela não tem cura, né? Ela tem controle. Porque se você faz alguma coisa por um tempo, né? Por uma janela de tempo. Eu quero perder 30 quilos. Sim. Eu faço aquilo, sei lá, 8 meses, um ano, perder os 30 quilos. Se você voltar aos hábitos antigos, aqueles 30 quilos vão voltar. Retorna. Né? Retorna. É igual, você não pode deixar o cuidado de lado nunca mais, porque você tem uma facilidade para ganho de peso, então você vai sofrer com isso, né? Isso varia de mulher para mulher também, né? Cada uma é única. Por exemplo, tem mulheres na menopausa que a gente tem uma dificuldade imensa de fazer ela ganhar massa magra, né? Ela é magrinha, não tem gordura, não é obesa, mas também tem a sarcopenia que atrapalha muito na pós-menopausa, que a gente também deve tratar, né? Que é o quê?
pouco músculo, que aí a gente não tem uma proteção óssea. Então, o paciente futuramente vai evoluir com osteoporose, osteopenia e o risco de queda com fratura. Que você pode ver queda com fratura geralmente é nas gozinhas magrinhas, né? As mais obesas, elas têm uma certa proteção muscular. Então, a gente precisa também ver isso. Não é só obesidade, a gente também tem que tratar a mulher, né, em todas as suas nuances. Perfeito. Já aproveitando também esse gancho, quando você fala da sua paixão pela saúde de forma integral, como que é isso? É um protocolo? É um acompanhamento? Como que seria isso? Esse tipo de... É uma paixão que você tem pela saúde da mulher de forma integral, mas isso existe um protocolo, é um acompanhamento? Como que seria? Na verdade, é uma forma de olhar para o paciente. de acompanhar a paciente e ver ela não como uma doença, né? Ver ela como um ser humano integral. Que muitas vezes, por exemplo, a falta de libido dela não é porque a testosterona tá baixa ou porque ela está na menopausa. Ela foi traída pelo marido. Entendeu? Entendi. É porque ela é agredida em casa. Esse acolhimento, esse reconhecimento dela que é um ser biopsicossocial, né, integral, que é muito importante. Que às vezes é uma mulher que começa a trabalhar às 6 horas da manhã e para meia-noite e acorda no outro dia 6 horas da manhã de novo, tem 3 filhos para cuidar e aí não tem, Perfeito. entendeu? Então é conversar e conhecer a paciente, conhecer os detalhes de cada uma delas. Então a doutora tenta encontrar ali a raiz do problema, seria isso? Isso, né? Às vezes é biológico, né? Fisiológico, mas muitas Emocional. vezes são emocionais. Né? Legal, porque quando a gente olha mesmo, falando por mim, né, ginecologia e obstetrícia, a gente já pensa o quê? No parto, né, sempre envolvido com a cirurgia, e esse tipo de... É uma visão que eu tenho, que a gente é o clínico geral da mulher, né? A gente acaba acompanhando ela em várias coisas. Óbvio que quando são coisas mais sérias, que precisa de um direciona para o acompanhamento, a profissional. gente direciona o psiquiatra, né? Às vezes ela nem reconhece que aquilo é uma patologia ainda, né? Uma ansiedade, uma depressão, que ela acha que é o cansaço, que é uma coisa, a gente caminha para o psiquiatra, endocrinologista, né? Às vezes uma diabetes, nutrição pensada, aquela necessidades de rotina que a gente faz, a gente diagnostica. Às vezes cansa em outras partes, né? Como eu falo, peço um ultrassom de abdômen total, né? Peço uma colonoscopia. Isso já aconteceu com 2 ou 3 pacientes de pedir uma colono e ser um adenocarcinoma de intestino. Então tem que Entendeu? investigar, né? Tem que se observar, né? Às vezes, na correria do dia a dia, a mulher for multifunções, e às vezes com pouco tempo para ela mesma, para poder se reconhecer, né? Doutora, nessa era Google, né, ChatGPT, como que é? Quais são os desafios na clínica quando uma paciente chega já querendo ser medicada por aquele medicamento, já chega ali com uma pré-receita? Acontece contigo? Acontece muito, né? E elas chegam desesperadas porque o chat quase matou elas muitas vezes, né? Então, mas é o acolhimento do desespero delas, Sim. entendeu? É você acolher as dúvidas dela e você ter clareza no explicar para ela qual vai ser a sua conduta e por que você tá fazendo aquilo, entendeu? E ter conhecimento técnico, né? Para poder rebater o chat e muitas vezes concordar com ele, né? E é comum esse tipo de procura? Porque ela tem um sintoma e procurou no. Não, assim, é comum as pessoas chegarem. Eu coloquei no Google, me relatou isso, eu vim tratar isso. Exatamente assim não, né? Assim não, mas assim fala assim, coloquei lá no Google que eu tô sentindo e eu tô com medo porque pode ser Pode que ser eu vou tal doente. morrer. E aí isso acontece muitas vezes. Esses dias mesmo aconteceu um paciente com candidíase de repetição, ela colocou no grupo que ela podia morrer por candidíase. Ela chegou Olha, bem ansiosa na no consulta consultório. para poder, com essa queixa, faz uma candidíase vaginal, entendeu? E como que é essa pressão? A pessoa chega apavorada com que o acolhe, Acolhe a direciona, direciona, examina, se for necessário, pede exames, né? Porque
ninguém quer morrer, né? Pouquíssimas pessoas querem morrer, né? A gente quer viver. E aí, quando alguém fala que aquilo lá pode causar morte, a gente se assusta muito. Perfeito. Doutora, quem quiser consultar contigo, tá atendendo aonde atualmente? Hoje eu estou na clínica Gasto, ali na Rua São Paulo. Rua São Paulo. Isso. Legal. Atende plano, particular? No momento eu atendo Solmed, Medprev e FUPS, né? Perfeito. E aí para os pacientes do Prever também. Acredito que falamos muita Bastante. coisa legal. Conversando. Falamos aqui de menopausa, climatério, obesidade um pouquinho. Tem algo que a doutora gostaria de destacar? Algum diferencial que você oferece lá no consultório? Meu diferencial é acolhimento mesmo, é você ser escutada, ser ouvida, né? E que eu acho que quando tocar no ser humano, seja outro ser humano, né? Eu tento isso com todas as pacientes. E peço a graça de Deus todos os dias para que eu consiga fazer isso. E tá contente aqui na nossa terrinha? Gosto muito, tô bem feliz, né? Tô criando meu filho, minha família aqui, tendo raízes nessa cidade. Legal. Eu destaco força, resiliência, igual eu já falei, nesse bate-papo. Gostei bastante de conhecer a tua Obrigada. história, né, uma história de superação. Eu tenho certeza que você já está colhendo muitos frutos. Graças a Deus, eu sei sido muito generoso. Foi improvável, mas se formou em medicina, está construindo família, Isso. o pai do Tom está aqui conosco. Uhum. E deixa aí, doutora, para nós, né, olhando para a tua história, né, o que você vê para os próximos 5 anos? O que a doutora Flávia, está planejando? Para os próximos 5 anos eu quero aprender mais, né? Me especializar mais. Comecei outra pós, estou fazendo vários cursos fora, para poder cada dia oferecer o melhor atendimento possível para as minhas pacientes. Ver meu filho crescer com saúde, bem-estar e lindão. Ai, favorito, a gente é meio confuso. Mãe coruja. Díssimo. E assim, meu relacionamento cada dia mais maduro com meu marido, cada dia mais próximo de Deus, é isso que eu espero. E aí? Lógico que não poderia faltar aquela perguntinha, né? Ah, Vai ter mais filhos? Tá no planejamento? menina, eu tô ficando velha pra isso, eu já tô fazendo 40. Mas esse processo é difícil. Sim, sim. Ser mãe médica, Mãe, médica, esposa. esposa, é complexo. Perfeito. E o que você diria para aquela mulher, né, que ela, às vezes não tem o corpo dos sonhos, né, tá passando por um momento delicado, às vezes é a parte hormonal. O que você tem para falar para essa mulher? Assim, as condições muitas vezes a gente não tem, né? A gente faz, né? Que ela se conheça o do povo dela, veja as necessidades dela e procure um profissional para ajudar nesse processo, né? E sempre colocando Deus no primeiro lugar para ele conduzir nos melhores profissionais, que vai acolher, que vai respeitar, né? Porque tem muitos relatos muito tristes que a gente escuta no consultório de atenção inadequada, então que elas possam estar informadas, né? Quando a gente se conhece, acho que tudo fica mais simples e mais fácil. Show de bola. E para aquela profissional ou aquele que tem um sonho de ser médico, né? Tem esse sonho, às vezes tem muita dificuldade, né? Devido à restrição, também pelo custo de uma faculdade. O que você tem para dizer para essa pessoa? Essa pessoa? Eu acho que colocar Deus na frente, que você percebe que eu tenho Ele muito comigo. Depois, se você orar e Deus falar é para ir, coloca o pé e vai, porque Ele vai dar o show. Entendeu? Legal. Fantástico. A doutora é católica, evangélica? Sou evangélica. Evangélica? Uhum. Legal. Muito obrigado pela participação, por ter vindo aqui no podcast O Especialista, né? Doar um pouquinho do seu tempo. Doar um pouquinho do seu tempo. Sei que tem agenda bastante apertada, mas eu tenho certeza que o pessoal de casa deve estar muito feliz,
né, por ter conhecido um pouquinho da sua história, né, às vezes a paciente que está te vendo, né, deve estar, nossa, olha, eu não conhecia esse lado da doutora Flaviane. É. E as minhas pacientes às vezes ficam amigas também, né? Às vezes vai lá e a gente conversa bastante e conta umas fofocas da vida uma da outra. Relacionamento, né, doutor? Relacionamento. Relacionamento, eu acredito que ele está em todas as profissões, né? Eu acho que o ser humano é muito rico, né? A gente pode aprender com qualquer pessoa, a gente tem alguma coisa para aprender sempre. Fantástico. Certo. Seria isso. Meu muito obrigado. Eu te agradeço. Mais um episódio do O Especialista Podcast, destacando grandes marcas, conectando pessoas. Até a próxima. Tchau, tchau.